Vamos elaborar nossa análise hoje em cima de uma decisão do TSE que determinou uma série de medidas contra canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Os detalhes, primeiro a gente confere ao vivo, lá de Brasília, com o nosso repórter Nolan Hubertus. Boa noite, Nolan. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. William, entre essas medidas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral está a suspensão da monetização desses canais de direita. O TSE ainda disse que há suspeita de uma rede de fake news. Além disso, o ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, deu um prazo de 3 dias para que o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, filho do presidente da República, se explique a respeito de supostos ataques por meio das redes sociais ao candidato à eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro também suspendeu a estreia, William, de um documentário que chama Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que é do canal bolsonarista, do canal de direita Brasil Paralelo. Essa estreia estava prevista para o fim agora de outubro, isso às vésperas das eleições. O ministro entendeu que poderia servir como estratégia para a propaganda de Jair Bolsonaro. A decisão do Corregedor-Geral Eleitoral atinge os canais seguintes, é o Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News, todos eles canais de direita. Eu vou abrir aspas para essa decisão do ministro Benedito Gonçalves. Ele fala o seguinte, abre aspas, não se trata de jornais que legitimamente ostentam preferências políticas e que naturalmente se inclinam em sua leitura crítica dos fatos a uma determinada corrente. O fenômeno tem estreita relação com a produção de notícias falsas, orientadas a apresentar uma visão ideológica como se fosse verdade factual. Fecha aspas, foi o que alegou o ministro, que ainda pediu para que o YouTube informe dados para identificar perfis que propagam desinformação contra Lula. Lembrando que essa ação foi pedida pelo ex-presidente da República, pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A CNN entrou em contato com todos esses canais, além do vereador Carlos Bolsonaro, e por enquanto não houve respostas de nenhum deles, viu, William? Eu volto ao estúdio com você. Obrigado a você, Nolan. Boa noite para você aí em Brasília. Caio, a gente já passou por esse dilema várias vezes. Em que medida o TSE, ao cercar a questão das fake news, que foi o objetivo declarado da autoridade máxima da eleição, era tentar fazer uma eleição com o mínimo de fake news, não está conseguindo. Ela arranha aquela sutil diferença entre atentado à liberdade de expressão e coibição da atividade criminosa. Dessa vez, tecnicamente, me parece que eles estão procurando ir no follow the money. Siga o dinheiro, tira o dinheiro deles, isso não se sustenta mais? William, a decisão de hoje, claro que ela é forte, mas ela poderia ser muito mais forte do que ela foi, porque o pedido da coligação era bem mais amplo, né? Se a gente pegar o que a campanha do Lula chamou e apresentou na ação judicial de 225 páginas, porque se trata de uma AIJ, né? Uma ação de investigação da Justiça Eleitoral, tradicionalmente são muito robustas, o que eles chamam de ecossistema da desinformação. Por isso que o Carlos Bolsonaro entrou. Mas ele não suspendeu o Carlos Bolsonaro. Ali tem um ecossistema, vamos chamar assim, né, para ficar no termo utilizado, de 30, 40 perfis. E a decisão se restringe a 3, 4 perfis. Então, tem várias nuances que, ainda que a gente considere como uma decisão dura, e acho que chama atenção muito pelo fato de tal filho do presidente da República sendo intimado a prestar informações, é isso que causa, claro que o restante também nos causa, né, espécie, mas assim, é o Carlos Bolsonaro. É quem coordena a estratégia digital da campanha à reeleição. Por isso que ela ganha uma monta ali, uma relevância, a meu ver, muito maior. E ela acontece no dia seguinte a uma caravana, vamos dizer assim, de petistas ali, de aliados do ex-presidente Lula, no gabinete do Alexandre de Moraes para cobrar isso. Porque essa turma vinha criticando o que consideram uma inação e uma incapacidade do TSE, principalmente no segundo turno, de avançar e de lutar contra a fake news. E aí o que o Alexandre faz? Ele vai no método que ele conhece bem, a canetada. Né? Porque sistematicamente, eu penso, pelo menos, que o TSE estava enfrentando e está enfrentando dificuldades com as plataformas em diversas maneiras. A dificuldade então volta-se à maneira clássica,
né? Sim, do Alexandre. mas há um ponto que eu acho que a gente tem que mencionar aqui, que é a capacidade de expansão e a rapidez dessas redes. Não é simplesmente um perfil. Sim. São nós interligados. De maneira que é dificílimo de alguém chegar realmente a entender como funciona. Se é que eles conseguem ou não identificar, não sei se eles estão atrás disso, se conseguem, Caio, a gente vai ver isso também. Digamos, um mastermind, uma cabeça central. É o Carlos. Ou não. Não, eu não estou dizendo... De tal maneira como é disperso, Raquel. Então, Caio, eu não entendi direito o que você quis dizer por canetada, porque eu achei a decisão muito bem fundamentada. Conversei com uma série de advogados e também estava conversando com especialistas em internet, política. Até falei um pouquinho com o Francisco Cruz, do Internet Lab, e eu acho que essa decisão ela tem uma coisa quase que paradigmática. Porque é o seguinte, até agora, o que a gente via era... A campanha identifica uma fake news, o TSE tira essa fake news do ar. E era enxugar gelo e simplesmente para a campanha conseguir a notícia de que a fake news tinha sido desmentida. Era esse o único objetivo. Quando eles desmonetizam esses canais, o que eles estão fazendo tem uma tese por trás disso, que é o seguinte, eles estão partindo do pressuposto que você tem pessoas jurídicas, que são esses mega canais que se tornaram grandes empresas, que estão movimentando uma fortuna de dinheiro, se entrando de alguma forma, influenciando de forma muito consistente o pleito. Então, você está quase falando de um abuso de poder econômico. É a primeira vez que eu vejo uma decisão desse tipo, lidando com a questão de fake news, não atuando só no sintoma, mas tentando chegar no funcionamento do sistema. Mas já havia tido decisões de desmonetizações. O meu ponto principal é que o tal ecossistema, nos termos da coligação do Lula, como chama e como foi apresentado no TSE, e a canetada eu não me refiro pejorativamente, não. Quando ele apresenta, há um ecossistema da desinformação, a expressão que você usou, mastermind? O cérebro que dirige aquilo tudo. Segundo a ação, é o Carlos Bolsonaro. E há ali 40, não sei, não tem o número exato, mas há mais ou menos 40 perfis. A decisão, ela ataca 3 canais e com o Carlos, que seria, segundo a campanha, né? Porque são os advogados da campanha do Lula, que seria o cabeça... preste informações em 48 horas. Deixa eu só colocar o Felipe na conversa. Opa! Estamos com ele aqui na conexão. Felipe, que prazer tê-lo aqui na nossa roda. Felipe, deixa eu trazer para você que ponto que está a nossa conversa. Ela chegou na seguinte limiar. Se é para atacar o sistema, diz o Caio, o TSE deveria ter feito mais. A Raquel ressalta o papel, digamos, ou o caráter inédito dessas decisões do TSE, que se dirigem a realmente destruir um sistema e não simplesmente compensar alguém que se viu prejudicado por uma notícia falsa divulgada a respeito dele. Estamos atacando o sistema ou enxugando gelo? Boa noite, Vac, boa noite a todos. É sempre difícil estabelecer esse limiar, porque a notícia falsa, ela eventualmente pode acontecer de um modo isolado, avulso. O problema é a reiteração dentro de um mesmo grupo político, organizado de uma maneira sistêmica, com estratégias para favorecer uma candidatura às vésperas de uma eleição. Então, de fato, quando você tem ali uma pessoa jurídica, uma empresa organizada, uma produtora, estamos falando aqui em termos genéricos, obviamente, que está produzindo material de campanha um tanto disfarçado, velado, como uma simples exposição de fatos sobre o grupo contrário, sobre outro campo ideológico, em defesa da sua própria corrente, mas que embute ali um monte de notícias falsas que geram uma viralização e um potencial de atingir eleitores e de confundir todo o debate eleitoral, então você tem um problema mais grave. E parece que foi isso que foi detectado pela Justiça Eleitoral nesse momento.
uma empresa com capacidade de produzir materiais e dentro deles notícias falsas, evidentemente misturadas com verdades, com meias-verdades, de modo a tornar as pessoas mais suscetíveis a acreditar em determinadas manipulações que não condizem com a realidade. E se encontrou ali uma série de elos para mostrar que aquilo estava interferindo no processo democrático eleitoral. Então você tem uma medida um pouco mais gravosa, um pouco mais incisiva de desmonetizar até o fim da eleição. Assim, é sempre a adaptação desse arcabouço legal às novas ferramentas tecnológicas. Isso é sempre ruidoso. E é claro que dentro do bolsonarismo, mais especificamente, existe uma estratégia específica de se esticar a corda. Quer dizer, você coloca aquele produto ali, você posa como simplesmente defesa dos conservadores, ou da direita, ou dos liberais, críticas legítimas à esquerda, quando na verdade tem essas notícias falsas. E você se colou. Quer dizer, você consegue atingir os eleitores. Agora, se vier uma decisão judicial, aí você posa de censurado, acusando ser vítima de um grande conluio. Deixa eu puxar um aspecto que está subjacente aqui, se liga com o que a Raquel tinha falado imediatamente antes e também com o que o Caio está apontando. Ninguém é capaz de definir o que é fake news. Isso é um problema jurídico sério. Nem a legislação específica na Câmara passa por falta de definição. Os ministros do Supremo não sabem o que é. O subprocurador-geral eleitoral tem dificuldades de definir, todo mundo tem dificuldades de definir. Agora, quando aparecem empresas, como você falou, pessoas jurídicas, CNPJs, envolvidos numa atividade político-eleitoral, eventualmente aí o TSE encontrou a porta para chutar o prédio do sistema? Eu acredito que sim, porque é isso, já teve desmonetização de canais disseminadores de fake news em outros momentos, mas é a primeira vez que eu vejo essa relação simbiótica entre uma campanha e os canais. Isso comprovado de alguma forma, isso colocado numa tese jurídica. Por isso que eu acho que tem uma esperança, um ponto de um novelo para você puxar e tentar desembaraçar. É diferente de quando você está simplesmente contra-atacando e tirando as coisas do ar. Você tem razão quando você diz que é limitado, que poderia ser mais forte. Agora, imagina o impacto político se você vai e suspende todas as redes do Carlos Bolsonaro, ataca todos os perfis bolsonaristas de uma vez. Só que você está levantando uma questão de fundo. Esse que é meu ponto. Mas poderia ter suspenso. Que eu acho que pode ser muito relevante. Não sei, a gente precisa ver os detalhes. Não, eu também não tenho. O meu ponto é que eu tenho a avaliação, e já falei isso aqui, acho que semana passada, retrasado, sempre que a gente trata desse assunto, que o TSE não conseguiu se estruturar para combater fake news. E tem gente dentro do TSE, altas autoridades, com quem eu já conversei, que me falaram, não, cara, você está errado. Nós conseguimos, nós fazemos o possível, não cabe ao Estado gerir, tem coisa que é narrativa política, nem tudo é fake news, e deixa que o eleitor faça os seus próprios julgamentos. Mas uma decisão dessa, no dia seguinte ia ter uma comissão, precisou ter uma pressão política por parte da campanha da oposição para que houvesse Ontem, essa turma estava lá no gabinete do Alexandre. Porque eles se sentem prejudicados. Sim, mas estamos há 10 dias do segundo turno. A gente fala de fake news nessa quadra da política brasileira inteira. Mas tinha o lançamento de um documentário específico sobre a facada do Bolsonaro. Então a gente tem que pensar também que é a primeira vez que você está tirando uma coisa a priori, antes que ela já tenha feito o dano. Não, eles já estavam incomodados já, e também acho que a gente trouxe esse bastidor em algum momento aqui, não sei se é um WW ou nas outras tantas horas. A campanha... Vocês sabem a minha opinião a respeito. A gente já não sabe mais. A campanha do Lula já vem incomodada pelo menos 10 dias com o que eles consideram uma incapacidade do TSE de combater fake news. Porque avalia-se que houve um método tradicional por parte, principalmente do ministro Alexandre, porque ele coordena e relata o inquérito das fake news, de decidir monocraticamente ali durante a gestão. Agora, numa eleição em que essa indústria se avoluma, eles têm essa leitura. Então, isso, há 12 dias da eleição vem essa decisão e ela não vem na completude dela. E bom, justiça seja feita, é uma decisão do corregedor, não é do Alexandre, é do corregedor do Benedito Gonçalves. Então, eu tenho minhas dúvidas. Desmonetizou há 12 dias? E aí? Deixa eu ver. Ecossistema... Eu não estou dizendo do efeito, eu estou falando da decisão de fundo. E acho que tem um ponto
de que conforme a eleição vai chegando mais perto, precisa ver qual é a narrativa que fica. Então, esse finalzinho é muito importante. Peraí, você usou uma expressão aí que é central. Uma decisão de fundo. Foi uma decisão de fundo, Felipe? Ou nós estamos vendo o TSE correndo atrás de uma onda que ele, como o Caio sugere, não estava preparado suficientemente para lidar com ela, porque ninguém sabia que onda viria e como viria, e está ajudando uma campanha. Felipe. Acho que são duas coisas diferentes, né? É como responsabilizar e punir quem produz notícias falsas que geram um grande impacto no eleitorado, e quais são as consequências políticas de uma eventual decisão nesse sentido. Se ela fortalece a narrativa da campanha, que posa de vítima de censura, ou não. E eu acho que o próprio TSE está pensando nessas coisas, porque sempre tem algum componente político que está sendo aventado. Vocês falaram aí que a decisão, de repente, poderia ter sido ainda mais gravosa, né? Não foi, porque talvez tenha existido algum tipo de cuidado, mesmo que a decisão já seja bastante incômoda e já gere uma onda de revolta nas redes sociais. Então, assim, há uma dificuldade. Quando se fala assim, o TSE não está preparado, eu reluto um pouco em achar que é só isso, porque existe essa adaptação ruidosa, difícil, bastante complicada da justiça a essas novas tecnologias. A gente está vendo isso mesmo fora do período eleitoral e está acontecendo agora.